Olá, meus amados! Vamos dar início à nossa aula hoje, 20/7, não é isso? Vamos iniciar nossa aula, mas primeiro vamos agradecer a nossa semana abençoada, certo? Vamos fazer assim com a mãozinha, fechando os olhinhos. Papai do céu, nós te agradecemos pela semana abençoada. Pedimos em nome de Jesus pelas nossas famílias, pela nossa casa, pela nossa escola, pelos nossos coleguinhas e pelas nossas tias. Em nome de Jesus, amém. Certo? Hoje a nossa aula é de português. Mas lembrando, hoje, dia 20/7, é dia do amigo. Olha que legal! Vamos mandar aquele abraço, ó, para aquele amigo que a gente gosta tanto, não é isso? Lembrando a vocês que a tia está enviando uma atividade sobre o dia do amigo, para vocês dar aquele colorido que só vocês sabem fazer, certo? Vamos dar início à nossa aula de hoje. Peguem um livro de português de vocês. Abram na página 47. Hoje, em português, nós vamos estudar o parágrafo e a pontuação nos diálogos, certo? A tia fez aqui, deixou aqui escrito no nosso lousa, certo? A definição do que é um parágrafo, certo? Parágrafo é uma divisão de um texto escrito, indicado pela mudança de linha, cuja função é mostrar que as frases aí contidas mantêm relação entre si do que com o restante do texto, certo? A tia fez aqui um pequeno texto, certo? Para mostrar a prática para vocês do que é um parágrafo, como é que a gente usa o parágrafo, certo? Eu vou ler para vocês. Os alunos daquela escola fizeram uma bela apresentação. Aqui vocês estão notando que eu deixei esse espaço. Esse espaço aqui é o parágrafo. Aqui no parágrafo ele tem dizendo, escrito, indicado pela mudança de linha. Veja bem que aqui eu comecei uma conversa e aqui eu já mudei a conversa. Então, se eu mudei, ó, o parágrafo aqui também. Pedro perguntou à professora, 2 pontos. Isso aqui é um diálogo. Se é um diálogo, eu vou usar também o travessão, certo? O travessão. Gostou da apresentação? A professora respondeu: sim, a apresentação foi belíssima. Se alguém perguntar quantos parágrafos se encontra aqui nesse pequeno texto, nesse diálogo aqui, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 parágrafos. Mas conta ali, mesmo com aquele tracinho, com travessão? Sim, conta-se também. Aqui também é um parágrafo. Certo? A tia vai ler o livro para vocês, com uma melhor explicação, certo? Na página 47 de português, o parágrafo é a pontuação nos diálogos. Foi o que aconteceu aqui, certo? Quando os alunos da turma de Anitta começaram a escrever um novo final para a fábula, a professora percebeu que alguns deles precisavam rever algumas regras
da construção de parágrafos. Primeira questão. E você, sabe o que é um parágrafo? Procure em um dicionário o significado dessa palavra e escreva nas linhas abaixo. Releia o primeiro parágrafo da fábula apresentada do início do capítulo. No tempo em que os animais falavam, havia uma colônia de ratos que viviam embaixo de uma casa, andando pelas frestas e se escondendo do grande gato, que também vivia na casa e tinha um faro muito aguçado. Veja bem, aqui está uma pontuação, uma sinalização explicando que aqui é um parágrafo, certo? Lembrando que toda vez que vocês forem fazer um parágrafo, tanto for usar o parágrafo em uma frase ou em um texto, sempre inicie com a letra maiúscula. O parágrafo é construído de acordo com alguns elementos importantes. Veja, ao iniciá-lo, devemos deixar um espaço em relação à margem antes de escrevermos o texto. Foi o que a tia fez aqui, Esse espaço está indicado pelo símbolo no texto acima. É importante lembrar que as palavras que iniciam os parágrafos sempre devem ser escritas com letras inicial maiúscula, que a tia acabou de explicar. Veja a palavra no texto acima. Geralmente, os textos são divididos em parágrafo. Isso faz com que eles sejam apresentados de forma mais clara e organizada. Certo? Agora vamos para a página 48. A segunda questão fala: o trecho a seguir também faz parte de um texto narrativo. A fábula, a lebre e a tartaruga, reescreva o trecho. Vocês vão reescrever o trecho corrigindo os espaços entre a primeira palavra dos parágrafos e a margem. Verifique também se o uso das letras maiúscula e minúscula está correto, certo? A tartaruga manteve seu passo lento, mas constante por todo o caminho, ao contrário da lebre, que se viu na frente e resolveu tirar um cochilo. Quando acordou, a lebre viu que a tartaruga havia ganhado a corrida. Esse é o pequeno texto que vocês vão reescrever, no caderno de vocês. Lembrando, veja as colocações do parágrafo, da pontuação, das letras maiúsculas, as letras minúsculas, certo? E depois posta lá no nosso WhatsApp, no nosso grupo, certo? A terceira questão. Agora, releia este outro trecho da fábula do início do capítulo. Estavam todos muito preocupados, sabiam que precisava tomar uma atitude. Caso contrário, não sobreviveriam àquela situação. Foi quando um rato jovem trouxe uma sugestão. A melhor forma de nos defendermos do grande gato é amarrando um guiso em seu pescoço. Assim, sempre que ele se aproximar, vamos ouvi-lo e poderemos fugir a tempo de ele não nos alcançar. Letra A. Dos elementos que compõem um parágrafo, quais estão presentes nesse trecho? Letra B. Agora, grife com lápis de cor ou caneta, marca texto, a parte do trecho acima que representa a fala da personagem. O texto que a tia leu para vocês, aí vocês vão encontrar aí em cima na terceira questão.
Letra C. Você percebeu que, no final da frase, foi quando um rato jovem trouxe uma sugestão. Existe um sinal de pontuação que serve para introduzir a fala da personagem. Qual é o nome desse sinal? Certo? A tia também apresentou a vocês esse sinalzinho aqui, certo? Letra D. Você reparou que a fala da personagem é marcada por um sinal de pontuação que aparece no início do parágrafo? Qual é o nome dele? Olha ele aqui, ó. Vocês vão colocar o nome dessa pontuação. Vamos para a página 49. Nos textos narrativos, a fala da personagem pode ser reproduzida de forma fiel pelo narrador, aquele que conta a história. O narrador é aquele que está contando a história. Quando o narrador apresenta a fala da personagem, são utilizados os dois pontos. O que aconteceu aqui, ó. Ele está apresentando, né, a fala do personagem. A fala da personagem é sempre iniciada pelo travessão. Olha o que o Urbano falou. Professora, como ficaria o texto se o narrador reproduzisse a fala da personagem? Vamos ver o que poderia acontecer. Se isso acontecesse, a tia vai ler para vocês. A quarta questão. Ajude a professora a responder a pergunta de Urbano. Troque ideias com os colegas e o professor. Depois reescreva o trecho da atividade anterior, utilizando as palavras de um narrador para reproduzir a fala da personagem. Certo? Reproduzir, gente, é um verbo transitivo direto. Isso quer dizer mostrar, apresentar novamente aquilo que foi mostrado, certo? Isso é reproduzir. Vocês vão mostrar novamente aquilo que já foi mostrado. A professora, vendo o interesse da turma pelo assunto, propôs a atividade a seguir. Será que você também consegue fazê-la? A quinta questão. Os trechos a seguir são contados pelo narrador. Modifique-os para que cada trecho tenha também a fala da personagem. Observe um exemplo. Palavras do narrador. A mãe foi até a janela e perguntou ao filho se ele iria jantar naquele momento. Veja bem a reprodução disso. A fala da personagem. A mãe foi até a janela e perguntou ao filho. 2 pontos. Você vai jantar agora? Veja que ela iniciou com o travessão. Letra A. A menina estava saindo da escola quando perguntou ao amigo se ele iria embora com ela. Veja bem como ficou. Letra B. Os amigos não sabiam como chegar à casa de Marco, por isso perguntaram qual era o caminho para a Avenida Alvorada a um senhor que estava passando. Veja bem como ficou essa reprodução, viu? Estavam todos preocupados, sabiam que precisavam tomar uma atitude. Caso contrário, não sobreviveriam àquela situação. Foi quando um rato jovem sugeriu que a melhor forma de se defender, do grande gato seria amarrar um guiso em seu pescoço. Assim, sempre que ele se aproximasse, os ratos ouviriam e poderiam fugir a tempo. Agora vamos ver a resposta. Como ficou
ficou a resposta da letra A na quinta questão? Eu vou ler novamente para vocês analisar a mudança dessa pequena frase. A menina estava saindo da escola quando perguntou ao amigo se ele iria embora com ela. Vamos lá. A menina estava saindo da escola quando perguntou ao amigo, 2 pontos. Você vai embora comigo? Travessão, logo de início. Para você ver como é que fica a reprodução da frase, a mudança que foi acontecido, não é isso? Pois bem, a nossa aula vai ficando por aqui, certo? Aguardo vocês na nossa próxima aula.